Vale a pena ver de novo as emoções de Porto dos Milagres. Um pescador que encontrou um mercenário perdido no mar. Fala, seus mal diagramados, eu sei que no ano passado vocês assistiram Bacurau e ficaram com vontade que o Brasil tivesse uma esquerda menos preocupada em discutir o chinelo da Manu Gavassi e as tranças da Anitta, e sim com muito mais vontade de usar uma peixeira de forma carinhosa no véio da van, não é mesmo? Mas não temos, infelizmente, o filme só serviu para expor o esquerdomacho que levou 11 namoradas no cinema. Mas lá na Venezuela, nós tivemos uma versão do Bacurau, uma versão, digamos assim, marítima, mais caribenha, em que pescadores que integram ali o exército popular do país capturaram 2 mercenários norte-americanos que tentavam invadir o país para capturar Nicolás Maduro. Saludos, Picovante, desde Chihuahua. Mira, aquí está Igna y Mayora, que nos mantenían informados de toda la acción heroica del pueblo de Chihuahua, que capturaron los 8 mercenários. Eles integravam um esquema chamado Operação Gideon. Eles entrariam ali, fariam tudo o que tivesse ao alcance para chegar até o Palácio de Miraflores e depois pegariam o cospobre de professor Girafales e levariam para os Estados Unidos, na melhor das hipóteses, porque os depoimentos dados até agora são contraditórios. Tem gente que também disse que a intenção podia ser matar o presidente venezuelano ali mesmo. What were the target of the operation? The target they got was Jassim, Sabine, Miraflores, and the airport's Tarjeta. E quem está por trás dessa história? História que a Globo não mostra, e não mostrou mesmo. Está por trás dessa história Juan Guaidó, aquele pateta, aquele doido da aldeia que se autodeclarou presidente da Venezuela e que daria inveja até no Sacha Baron Cohen, tamanha a graça que esse personagem causa em todo mundo, né? Vai dizer que você nunca riu olhando o Guaidó, ou até mesmo lendo o nome dele, porque é engraçado, e falando, cara, como esse cara aí se coloca como presidente de um país. O pior de tudo é que ele foi até recebido pelo nosso presidente, que é tão patético quanto, mas pelo menos, aparentemente, foi eleito pelo povo, né? Juan Guaidó e Jordan Goodrow, da empresa Silvercorp, firmaram um acordo aí no valor de 200 milhões de dólares, que na conversão atual para reais daria algo em torno de 5 mil trilhões, para que eles capturassem o Maduro. Esses 200 milhões de dólares seriam pagos quando o Guaidó assumisse e vendesse alguns barris de petróleo. Por enquanto ele tinha só adiantado 50 mil e foi o que ele conseguiu para que os mercenários viessem dos Estados Unidos, passassem pela Colômbia, pegassem uma lancha e tentassem entrar na Venezuela, o que acabou dando errado, né? Vale lembrar que essa é a segunda vez que o Guaidó tenta dar um golpe de estado lá na Venezuela e falha miseravelmente. Na terceira ele vai poder pedir música no Fantástico. O Guaidó tem negado que está por trás dessa história, mas o Jordan Goodrow da Silvercorp mostrou documentos em que existe a assinatura do Juan Guaidó prometendo tudo isso aí que eu falei. Ele falou, não, vou dar 200 milhões sim. Não, vai lá, mano, pega o bigode, passa a lambida no pescoço ou leva pro Trump e aí eu assumo aqui, eu pago pra vocês, dou ali uns barrizinhos de petróleo e vai estar tudo certo, irmão. Mas não rolou, né? Não rolou. E o Maduro foi à TV estatal venezuelana na última segunda-feira, dia 4, dizer que esses americanos estão presos e que também teria aí dentro do território venezuelano umas 60 pessoas contratadas pela Silvercorp para dar um golpe de estado no país sul-americano. E se eu citei Bacurau aqui no início do vídeo, eu não posso também deixar de citar outras obras de arte que inspiraram essa cena maravilhosa que nós vimos nos últimos dias aí na Venezuela.
Por exemplo, Kubanacan, aquela novela completamente aleatória que passou na Globo e recentemente completou 20 anos aí. Kubanacan tem tudo a ver com isso, é a novela do pescador parrudo, do Dark Esteban. Esses pescadores com certeza se influenciaram nessa grande obra de arte do Projac, né? Um lugar de fortes emoções, uma terra de incríveis aventuras. Bem-vindo à nova novela das 7. Dia 5, estreia de Carlos Lombardi, Kubanacan. Inclusive eu acredito que nem o Carlos Lombardi tinha lá seus fetiches com homens sem camisa em novelas, imaginaria uma história em que um pescador pegaria um mercenário norte-americano. Dark Esteban, que a gente não pode deixar de lembrar, que foi também aquele personagem que fez até hétero repensar a orientação sexual quando tinha ereções durante a novela. Além disso, uma obra de arte óbvia que remete a essa cena é Os Mercenários, né? Esses filmes norte-americanos de ação são engraçados, né? Porque eles colocam idosos norte-americanos como o Stallone e o Schwarzenegger, que nem norte-americano é, mas já vive lá há tanto tempo, eles invadem todos os países e todas as ações que eles fazem dão certo. Quando a gente sabe que a história conta o contrário, né? Vários historiadores alertam que o exército americano tem muita grana, é bem equipado, tem soldados altos e fortes, mas muito burros. E nessa operação a gente viu que é verdade isso. Não só nessa, vale lembrar que no Vietnã, vários soldados de 50 quilos acabaram levando a melhor contra esses armários de 2 metros de altura, mas sem nada na cabeça. Não podemos deixar de citar uma obra de arte que foi criada nesta cena maravilhosa de captura dos mercenários. Eles foram amarrados com linha de pesca, já que o exército popular é armado com vassoura e rifle e não tem algemas ali, né, de prontidão, na frente da casa de pescados socialista. Olha só que imagem maravilhosa que daria um quadro, gente. Um barbudinho de uma machonaria e um outro cara mijado na frente da casa de pescados socialista. Eu acho que essa foto aí pode até ter sido montada. Os caras devem ter arrastado os mercenários pra frente desse lugar para que a foto ficasse mais icônica, né? E também eu acho que foi correto. E os dois norte-americanos que foram presos na Operação Gideon são os seguintes: Luke Deman e Aaron Berry. Eles são boinas verdes, atuaram no Iraque, atuaram em várias operações do exército norte-americano e inclusive atuaram como guarda-costas do Trump em algumas ocasiões. O Trump, por outro lado, acha que é mentira, que isso está sendo montado pelo Maduro para que o mundo acredite que os Estados Unidos estão armando um golpe contra a Venezuela e que ele não tem nada a ver com isso não. Mas, ironicamente, ele conhece os caras ou os caras conhecem eles. Porque durante os depoimentos eles falaram que conhecem o Trump, que são assessores de segurança do presidente e que já atuaram com ele sim. Então, cabe aí uma investigação, né? E o que é essa Silvercorp? Essa Silvercorp é mais uma daquelas empresas norte-americanas que foram formadas para terceirizar a atuação militar do país desde o ataque às Torres Gêmeas há 20 anos atrás. O que acontece nessas empresas? Eles pegam vários ex-militares, contratam eles e usam os caras para fazer esse tipo de operação e invasão em países na periferia do mundo. E cobram caro, eles cobram caro do Estado para fazer isso e atuam às margens da lei. Mas como eles têm bom trânsito entre republicanos e até entre democratas também, essas empresas nunca são levadas aí ou tomadas como algo nocivo para a democracia norte-americana e para o resto do mundo principalmente, né? Afinal de contas, se a Venezuela está no limiar de tomar um golpe, não podemos esquecer que a Bolívia já tomou esse golpe há muito pouco tempo atrás. E aí você me pergunta, tá, mas o que o Brasil tem a ver com isso? O Brasil é gigante, é muito mais difícil de dar um golpe assim. Será que é muito mais difícil? Por quê? Porque junto dessas revelações descobriram também que a Silvercorp fez uma visitinha pro Brasil, sabe quando? Durante as eleições de 2018. O Jordan Goodrow postou que estava no Brasil durante aquele período e depois se despediu pouco antes do primeiro turno ser realizado por aqui. Eu não posso fazer ilações porque não tenho provas, mas é bom que o Haddad peça aí imagens das câmeras de segurança
que existem perto da casa dele para ver se ele localiza algum barbudinho norte-americano por perto. Porque ali no Planalto Paulista, onde ele mora, não tem nenhum pescador de exército popular que atuaria para salvá-lo. Inclusive, o primeiro pescador que está localizado perto desse bairro nobre da Zona Sul deve estar a uns 100 km de distância e provavelmente gosta bastante do mito. É isso aí, galera. Essa foi uma operação bastante patética desses mercenários norte-americanos, mostrando que existe uma grande diferença entre o cinema e a vida real, né? A vida real prova que os soldados norte-americanos e os ex-soldados norte-americanos têm muita grana, têm muita força, mas têm pouquíssima inteligência e não resistem ao exército popular lá da Venezuela. Para quem quer entender um pouquinho mais dessas empresas militares terceirizadas que contratam ex-soldados para agirem como mercenários ou até como um apoio do próprio exército norte-americano ao invadir países do terceiro mundo, das periferias do planeta, eu cito a obra inteira da Naomi Klein. Mas esse livro aqui, ó, que eu tenho, A Doutrina de Choque, esse livro é muito importante para vocês entenderem os vínculos do neoliberalismo com invasões, com golpes no mundo inteiro e também a relação que eles têm com as forças armadas norte-americanas. E é isso aí, galera. Para quem curte o canal e quer nos apoiar, nós temos nosso Apoia-se, temos também o nosso Seja Membro, e se você quiser fazer um depósito, temos nossa conta jurídica aqui. Quem quer acompanhar a Galãs fora do YouTube, temos Instagram, Twitter e Facebook para você seguir a gente por lá. E para todo mundo aí que ainda acredita que um golpe do Guaidó vai dar certo, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.